com a gente. Jesus, nós queremos abençoar o Jaime, Senhor, nesse tempo. Oramos, Senhor Deus, para que a palavra que o Senhor tem falado ao coração do Jaime, Senhor, ela encontre lugar no nosso coração nessa noite. Nos dá um coração quebrantado, nos dá um coração, Senhor, contrito, Senhor, para receber do Senhor, Pai. Abençoamos o Jaime com autoridade, com ousadia, com a graça do Senhor, e que a Tua igreja, Senhor, possa ser renovada, Pai, fortalecida em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Eu pedi para os irmãos abrirem a palavra em Filipenses. Estava orando essa semana, desde que o Alcione e o Marcos e o Jefferson pediram para que eu estivesse trazendo a palavra nesse culto, né? E vou contar um pouquinho como foi minha semana, mas eu quero começar aqui falando que Deus trouxe muito forte no meu coração falar sobre alegria e contentamento. E eu creio que essa palavra, assim como falou comigo, vai falar com aqueles que aqui estão, com cada um. Filipenses, eu posso dizer que é considerada a epístola da alegria. Eu já li Filipenses muitas vezes, mas nunca tinha percebido quantas vezes Paulo fala aqui sobre alegria. E nós vamos estar lendo bastante hoje, tá? Tem bastante coisa que eu separei aqui. E vocês vão ter um pouquinho da noção, né, por que essa epístola é chamada Epístola da Alegria. Eu queria fazer uma provocação aqui para os irmãos, né? Creio que a maioria aqui sabe que Paulo foi o autor que mais livros escreveu no Novo Testamento, né? Mas o que muitos não sabem, né, é onde que foram escritas muitas dessas cartas. E essa carta aqui especialmente, ela foi escrita num lugar que eu creio que muitos de vocês não sabem. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu quero que quem saiba não responda, tá? Onde que Paulo escreveu essa carta? Não é para responder quem sabe, né? É para você pensar um pouquinho. Foi escrito aonde? No templo, numa igreja, no hotel, numa casa de praia, num iate, num lugar afastado. Eu gosto de falar que Paulo escreveu essa carta num retiro. Um retiro forçado. Paulo escreveu essa carta na prisão. Quem aqui não gosta de um retiro? Nós vamos ter o retiro de famílias aqui, daqui a alguns dias, né? Eu creio que nós ansiamos, né, de estarmos num retiro. Mas são 2, 3 dias. Agora pensa, Paulo. Será que a prisão era o lugar que Paulo gostaria de estar para escrever essas cartas? Pedi para os irmãos abrirem Filipenses 1, do versículo 12 ao versículo 18. Amém? Eu vou ler aqui na nova versão internacional, ou na nova versão transformadora. Então pode ser que a minha versão seja um pouquinho diferente da de vocês, tá? Mas eu escolhi essas versões aqui porque elas são mais, com linguajar mais atual aqui, tá? Quero que saibam, irmãos,
que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Vou dar uma pausa aqui, vou falar um pouquinho sobre essa passagem. Qual que é a primeira coisa que vem na tua mente quando você ouve a palavra prisão? Creio que é algo desagradável, né? É algo que tem pessoas que não gostam nem de pensar como que é uma prisão. E se hoje em dia as nossas prisões já não são modelo, eu imagino naquela época como que era. De acordo com os relatos, né? A gente sabe que naquela época era muito pior do que é hoje em dia. Então a gente pensa em prisão, a gente pensa em castigo, a gente pensa em punição, nós pensamos em solidão, humilhação. Não são essas palavras que a gente pensa? Mas é interessante porque Paulo, ele fala aqui, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Paulo tranquiliza os irmãos, ao dizer que a prisão era a vontade de Deus. Que nem o nosso irmão Gideão aqui falou, deu testemunho daquele irmão que na prisão conheceu a Cristo. E é isso aqui que Paulo entendeu. Que Paulo foi para a prisão, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Paulo não tem dúvidas de que foi Deus que permitiu sua prisão. E que todos ali sabiam o real motivo dele estar preso. Porque foi durante a sua prisão que Paulo escreveu as epístolas de Filipenses, Colossenses, qual mais? São 4. Efésios e Filemão. Ou seja, Paulo escreveu 4 epístolas, 4 cartas durante sua prisão. E muitos falam, né, que Paulo era muito ativo e Deus precisou levar ele para a prisão para que ele pudesse compartilhar da vida dele com os irmãos. Eu fui pesquisar quantos anos Paulo passou preso e com que idade Paulo foi preso. Paulo tinha 53 anos quando foi preso e ficou preso até os 62, que foi quando faleceu. Ou seja, Paulo passou 9 anos na cadeia. Paulo nessa época já era uma pessoa mais madura. Ou seja, ele estava numa fase da vida onde ele poderia compartilhar de coisas que ele passou, que com certeza iriam edificar a igreja. É interessante aqui porque Paulo fala que tinha alguns que estavam pregando o evangelho por inveja e rivalidade. E eu já tinha visto essa passagem antes, mas nunca tinha prestado atenção. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Né? Como que alguém vai pregar o evangelho por inveja ou por vaidade? E pesquisando eu entendi que aqueles que estavam pregando o evangelho por inveja e vaidade eram os inimigos, eram os judeus, aqueles que
levaram Paulo para a prisão, esses usavam o próprio evangelho contra Paulo, porque Paulo, como ele era fariseu, eles queriam levar para os juízes, para os magistrados, uma acusação de Paulo, para que ele fosse castigado, para que ele fosse condenado e ficasse o maior tempo possível na cadeia. Então, por isso, eles levavam aos magistrados o testemunho do evangelho. Eles falavam de Cristo. Eles falavam do que Paulo estava pregando. E assim, dessa maneira, mesmo sendo a maneira errada, eles estavam pregando a Cristo. Então, por isso que Paulo se alegrava com isso. Ele não estava se importando se eles estavam falando aquilo por inveja ou porque queriam fazer o mal para ele, mas ele estava feliz, porque ele sabia que Cristo estava sendo pregado, mesmo pelos seus inimigos. Eu vou fazer uma pergunta: seus inimigos têm falado de Cristo pela sua vida? Amém? Eu espero que sim. Eu espero que aqueles que você tem desagradado por causa do evangelho estejam testemunhando para outros sobre Jesus. Eu me lembro, antes de me converter, meus irmãos se converteram primeiro, né? Como eu julguei a vida dos meus irmãos por causa de Cristo. Mas eu era um desses que falava de Cristo para as pessoas quando nem era convertido ainda, mas queria meter a boca nos meus irmãos. Mas eu não sabia que eu estava fazendo o trabalho de pregar o evangelho. Porque eu chegava para os meus amigos e falava: meu irmão, depois que se converteu, parou de beber, parou de ir para a festa, parou de mentir. Meu irmão, depois que se converteu, dá o dízimo, passou a viver na igreja. E eu falava aquilo com a boca cheia, né? Falando de Jesus, achando que eu estava denegrindo, né? Meus irmãos. Mas eu estava fazendo um trabalho contrário, porque eu estava pregando a Cristo. Aleluia! Se estão falando mal de você por causa de Cristo, saiba que eles estão pregando a Cristo por causa da tua vida. Amém? E eu me lembro, testemunho do irmão precioso que não está aqui nessa noite, que se converteu. Há pouco tempo nós batizamos ele. Esse irmão era um companheiro meu de bebedeira, de festa. E nós costumávamos nos reunir no sábado à tarde, depois do futebol, num bar, para beber cerveja, né? E ali a gente travava, né? Muitas vezes saía dali e ia direto para a noite. Eu me lembro que esse meu amigo um dia chegou para mim e falou assim: Jaime, esses dias o pessoal lá no bar lá começou a falar de ti. Falar que agora você só quer saber de igreja, só quer saber de Jesus, você parou de beber, você parou de ir para a noite, e julgando sua vida, falando mal de você, por causa de Jesus. E sabe o que eu falei? Eu cheguei para eles e falei assim: vocês estão falando isso do Jaime, mas todos nós estamos aqui bêbados. Ele está lá na igreja, orando. Vocês acham que quem está certo é ele ou nós que estamos aqui? E ele acabou com a conversa. Ou seja, testemunho de Cristo. Eu me lembro que nesse período, logo que eu me converti, eu tive que optar em abandonar várias amizades, porque sabia que aquelas amizades não estavam me fazendo bem. E eu vim num culto, num domingo, muito triste, muito triste. Estava muito sozinho e questionando, né, aquela solidão.
Eu me lembro que o pastor Sidney, na época, né, ele abriu a reunião, uma palavra que veio direto no meu coração. Ele falou assim: meu irmão, você está aqui hoje, nessa noite, se sentindo sozinho, abandonado, triste, porque seus amigos se abandonaram por causa de Cristo. Mas eu quero dizer para ti uma coisa: hoje, teus amigos se abandonam por causa de Cristo, mas no futuro, eles vão te procurar por causa dele. Aquilo encheu meu coração de alegria, e eu falei: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque essa era a palavra que eu precisava. Porque não é fácil, gente. E talvez você esteja aqui nessa noite, recém-convertido, acabou de conhecer, entregar a sua vida para o Senhor, e você está se sentindo sozinho, porque você não está nem no mundo mais, mas ainda não está encaixado na igreja, não tem ainda relacionamentos suficientes para dizer: poxa, eu me sinto parte aqui desse corpo. E eu quero te dizer, não desanime, porque o Senhor nos coloca numa família. Eu posso dizer que hoje eu tenho uma família gigante, não só aqui em Cascavel, mas pelo mundo inteiro. Amém? Que essa palavra sirva de ânimo para a tua vida. Então, os judeus, ao falarem essas palavras, eles estavam pregando a Cristo. Então, Deus transformou aquilo que era maldição em bênção. Paulo poderia ter pensado e reagido de maneira diferente à prisão. Já pensou se Paulo simplesmente se revolta com aquela situação? E fala: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Vamos continuar ali em Filipenses 2, do versículo 12 ao 15. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Paulo tinha todos os motivos para se queixar. Ele poderia culpar Deus, dizer que Deus tinha abandonado ele, dizer que Deus tinha esquecido dele. Como que pode? Eu sirvo a Deus. O que eu estou fazendo aqui numa prisão? Lá fora, eu poderia estar falando, pregando para multidões, mas Deus me pôs aqui num canto esquecido em Roma. Mas Paulo não agiu dessa maneira. Ele poderia dizer que ele estava sendo perseguido por inveja dos judeus, que estava sendo injustiçado, pois não havia cometido crime algum, mas ele entendeu que aquela era a boa vontade de Deus. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Pensa bem, gente. Você está na prisão. Será que a gente teria essa revelação? E aqui eu quero dar um testemunho dessa semana, porque a gente sabe, né, que normalmente quando você vai ministrar, trazer a palavra de Deus, existe retaliação, né? A semana foi uma semana bem agitada. Para quem não sabe, minha mãe está com Alzheimer, quebrou a perna esses tempos e está com 3 cuidadoras, né?
Cada dia é uma cuidadora diferente, 24 horas. Não tem como ela ficar sozinha. E essa semana começou na terça-feira, com uma das cuidadoras, do nada, vindo pedir para sair. Falando que ela iria trabalhar até a próxima terça-feira, ou seja, depois de amanhã, e estaria saindo porque tinha arrumado outro emprego. E aí nesse dia, minha sogra e meu sogro que estavam aqui, né, ainda estavam em Cascavel, eles já retornaram na quarta para Florianópolis, mas na terça-feira, nesse dia que ela veio falar que ia sair, a minha sogra foi conversar com essa moça, essa moça se desentendeu com a minha sogra e falou horrores para minha sogra, sabe? Assim, foi uma situação muito chata, né? E a gente entendeu que aquilo era espiritual. E aquilo transformou o ambiente na nossa casa, sabe? E aí, para completar, a minha sogra, depois que aconteceu, restaurou, foi conversar com a moça, né, acalmar ela, né? Não tinha motivo para ela agir daquela maneira com a minha sogra, mas a moça não é cristã, não é convertida, né? E aí minha sogra, como é uma mulher de Deus, ela foi conversar com ela, saber, né? E aí a gente depois descobriu os motivos da agitação dela, né? Mas isso tirou nossa paz. E aí no dia seguinte, ela mandou a mensagem, a moça dizendo que já não viria mais, a partir de sexta-feira. Então foi algo assim que pegou a gente desprevenido, né? Chegou na sexta-feira, a gente se preparando, né, para o fim de semana, porque como elas fazem 24 horas, né, a gente precisa de alguém. E a gente não conseguiu ninguém para poder fazer essas 24 horas. Aí sábado de manhã, eu sei que a gente acordou, a Rita ia lá para a aula de violão, aí ela chegou para mim e falou: Jaime, seguinte, a outra cuidadora veio falar que vai sair. Ontem, gente, ontem de manhã. Ou seja, a segunda, em 3 dias, 4 dias. Falar que ela conseguiu outro emprego e que ela vai sair. E ela não sabe quando que vão chamar ela, mas ela já levou os documentos lá e está só esperando chamar. E a gente precisa resolver isso. E eu falei: vamos orar. E aí ela trouxe essa notícia e ela voltou do violão, e aí veio uma correspondência que eu sei que muitos de vocês não gostam de receber, eu também não gostei. Recebi um documento do Detran, né? Aqueles que você abre, tem uma foto do seu carro. Alguém já recebeu um desses aqui em casa? Aí eu abro, né? Está lá a foto do carro, acima do limite de velocidade. Na hora, eu sabia que era minha aquela multa, né? Que eu tinha levado semana passada, porque eu estava indo para o comercial para levar as crianças, né? Criança. O Isaac já está com 16 anos, falar que é criança. Levar os meninos para o clube. E estava um pouquinho atrasado, aí para passar um sinal no amarelo eu tive que acelerar. No que eu acelerei, eu passei do limite dos 60. Né? Não levei multa por causa do sinal, mas levei por causa da velocidade. E para completar, a Rita pediu para o Davi pegar um negócio na sala que a gente tem. O Davi foi lá e falou: mãe, não está abrindo. A porta a chave não entra. Alguém deixou uma chave do lado de dentro. E é aquela fechadura Tetra Pak, sabe? Aí eu fui lá, tentei abrir, não consegui. Aí eu falei: Rita, cadê a sua chave?
o Isaac, acho que foi o Isaac, o Davi falou, alguém deixou a chave lá do lado de dentro. Na hora eu olhei, não vi a chave da Rita, eu falei, você deixou a sua chave lá. Porque sua chave ficou lá, agora a gente não consegue abrir a porta. Aí a Rita tinha um compromisso, ia fazer a unha, saiu, né? E aí eu me virei para os guris e falei, e vocês? Eu falei, foi por causa de vocês que eu levei essa multa. Porque se vocês não se atrasassem, se vocês fizessem o que eu falo para vocês se aprontar na hora, eu não tinha levado essa multa, porque eu não tinha que ter que ir mais rápido para o clube. E estava assim, tinindo, né? Aí passou um pouquinho, eu me esfriei, né, me acalmei. Aí falei, tá, o que eu vou fazer agora? Vamos resolver os problemas, né? Eu falei, a multa está aí, não tem o que fazer. R$130, vamos ter que pagar. A chave, eu falei, vou aproveitar e ligar para o chaveiro antes que era até 1 hora que o chaveiro funcionava, isso era 12h15. Eu falei, vou aproveitar e ligar para o chaveiro para resolver o problema, senão, se for depois da 1 hora, eu tinha que pagar, como que é, hora extra, né? Quando o serviço tem que ser feito fora do horário. A Rita chegou, eu já tinha resolvido a questão da porta, já estava mais tranquilo, daí comecei a falar. A Rita achou a chave dela, não era a chave da Rita que estava na porta, foi o José, que brincando, meu José, para quem não conhece, tem 2 anos e 5 meses, meu filho mais novo. Brincando na fechadura da porta, quebrou uma chave dentro da porta. E aí eu falei, foi você, filho? Ele, foi, papai. Aí eu vou fazer o quê? Com uma criança de 2 anos e 5 meses. Aí eu comecei a falar, né, a Rita e o Isaac, o Davi deram risada. Eles falaram, pai, você saiu culpando todo mundo aí, né? Aí eu brinquei, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Nunca aconteceu isso com vocês? Já. E não é a primeira vez que eu faço isso. Mas isso, gente, serviu para eu falar assim, caramba, por que eu não fui orar, né? Fiquei quieto, refleti, mas agi na carne, literalmente, né? Ofendi minha família, gritei com meus filhos. E eu estou trazendo esse testemunho para vocês, gente, porque às vezes a gente está aqui, os pastores, líderes, ministrando, e quem está sentado aí acha que nós somos perfeitos, nós não erramos. Não existe isso. Paulo pisou na bola tantas vezes. Paulo teve um probleminha com Barnabé, vocês sabem, né? Paulo teve um probleminha com Barnabé. Ficou anos sem conversar com Barnabé. Não foi isso que aconteceu? Separaram o ministério por causa disso, de uma discussão. E outras situações que aconteceram com Paulo. Que Paulo saiu pregando o evangelho sem pedir autorização, depois teve que ir lá restaurar, né, restituir com os apóstolos. A gente lê e acha que Paulo era perfeito. Não, Paulo passou pelas mesmas tribulações que a gente passa. Amém? Agora eu quero fazer uma pergunta que você reflita. Quem que você tem culpado pelos seus problemas? Reflita nisso. É muito fácil para nós colocarmos a culpa num chefe, num pai, numa mãe, numa esposa, num marido, num filho. Muito fácil. Para nós enchermos nossas mãos de pedras, prontos para atirarmos, sem refletir. Que muitas vezes nós
não estamos enxergando aquilo que Deus quer nos mostrar. Nosso orgulho, nossa soberba. E aqui Paulo fala, façam tudo sem queixas nem discussões. Gente, quando eu li essa palavra hoje, eu falei, caramba, tudo que eu não fiz ontem, foi isso aqui. Vamos continuar? Filipenses 3, do 1 ao 16. Um pouquinho comprido, né? Mas vamos... Só tem mais 3 folhas aqui, gente. Já está acabando. Não, brincadeira. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Então, meus irmãos, se Paulo está falando aqui, que ele está repetindo, toda vez que você vir um dos pastores ou ministrar algo que você fala, pô, de novo essa palavra? Se está repetindo é porque a gente precisa ouvir de novo, né? Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Aqui Paulo faz um alerta em relação àqueles que pregam um falso evangelho e que se gloriam em suas conquistas. Nós temos que estar muito atentos hoje em dia, gente, porque com a internet nós temos acesso a muitas coisas. E pode ser que você busque na internet por conhecimento, conhecer mais a palavra de Deus, e pode ser que você acabe encontrando algum canal aí que você vai, de repente, aprender coisas que, se nós formos para a palavra, não vai ser bem daquele jeito. E isso vai começar a gerar um conflito dentro de você. Eu me lembro que, logo depois da minha conversão, na época, 2002, não existia o YouTube ainda, né? Então a internet estava no começo, era muito pouco. E eu buscava assistir programas na TV. Assistia muito Silas Malafaia, que tinha um programa Vitória em Cristo. Quem aqui já assistiu Vitória em Cristo?
Dá para saber que é um pouquinho mais velho, né? O pessoal que assistiu, né? Né, Israel? Eu alugava DVD na locadora para assistir as pregações do Malafaia. Hoje a gente tem pregação 24 horas, né? Você pode passar o dia e noite assistindo ministração. Eu chegava sexta-feira, eu ia para a locadora alugar pregação. Às vezes parei de alugar filme e passei a alugar pregação. Alugava às vezes 4, 5 DVD para assistir no final de semana. E eu me lembro que durante a semana existia um programa local aqui numa rede de TV a cabo, que era um debate que tinha um mediador e sempre ele trazia 4 pastores. Ele trazia 2 pastores sabatistas, ou seja, da linha adventista ou batista, sabatista, né? E 2 pastores de metodista, presbiteriano ou batista. E ali eles colocavam um assunto e começavam a debater no assunto. E aí as pessoas faziam perguntas, e eu me lembro, gente, que eu assisti aquele programa porque eu queria conhecer mais a palavra. E aí começava umas discussão. Quando chegava no sábado, gente, começava aquela bagunça, aquela bate-boca, e os sabatistas querendo convencer você que você tinha que guardar o sábado, e o que não guardava o sábado falando que você já estava livre, e aquela coisa. E aquilo, eu assistia aquilo me oprimia. Porque eu saía do programa e falava, gente, e agora? Quem está certo? Quem está errado? E tinha muitas pessoas que faziam perguntas e tinham a mesma dúvida que eu. E aí, o que aconteceu? Eu fui orar. Falei, Senhor, eu não estou me sentindo bem assistindo esse programa. O que eu faço? Sabe o que Deus falou para mim? Alguém adivinha? Para de assistir. Se tem alguma coisa que está te trazendo dúvida em relação à sua fé, para de assistir. Para de assistir. O que adianta você ir lá, assistir, depois você vai assistir outro, e aquilo vem trazer dúvida, isso vai trazer esfriamento, questionamento na tua fé, daqui a pouco você se desvia por causa de uma ministração que você viu na internet. Cuidado, gente. Cuidado. Prestem atenção. Então Paulo faz esse alerta em relação àqueles que pregam falso evangelho. E tem muito falso evangelho sendo pregado por aí. E gente, vamos ser sinceros. Não são sutilezas, são coisas pequenas. Não são coisas absurdas que você vai ver, mas são pequenas coisas que vão fazer você questionar a sua fé. Às vezes você vai questionar a sua liderança, e às vezes vai trazer um problema mais sério para a tua vida. Tudo que Paulo tinha, bens, status social, respeito dos religiosos, tudo que ele perdeu, ele considerou como esterco. Pensa, quem aqui tem assistido aquela série The Chosen? Quem não assistiu, eu aconselho, assistam. É muito 10. Ali eles conseguiram fazer uma série onde você entra na vida dos personagens bíblicos, né? É uma obra de ficção, baseada na palavra de Deus, mas é muito legal. E ali a gente vê como eram os costumes da época, como os religiosos tinham poder, tinham autoridade, como eles eram vistos como superiores. E Paulo abriu mão de tudo isso. Paulo abriu mão daquele status, da honra, de ser fariseu. Como ele mesmo fala assim, você pega o currículo de Paulo, se fosse nos dias de hoje, rapaz, que currículo invejável, hein? Quem que não ia querer contratar um pastor desse? Você sabe que tem locais que
que você tem que trazer currículo, né? Tem que ter, senão você não pode ser pastor, né? Paulo, com o currículo daquele ali, podia assumir em qualquer sinagoga, né? Mas ele abriu mão. Ele considerou que aquilo ali não valia nada por amor de Cristo. Será que nós conseguimos ter o mesmo sentimento de Paulo em relação àquilo que nós abrimos mão, em relação àquilo que nós já perdemos ou que estamos perdendo? Não estou falando que é fácil perder. Teve uma frase que eu aprendi na pandemia que tem me ajudado muito, porque fala assim: você tem que entender que você nunca perde, ou você ganha ou você aprende. E aí eu passei a ver a minha perda, quando acontecem as perdas, como um aprendizado, como algo que vai me ensinar alguma coisa. Porque ninguém gosta de perder. Ninguém. Nós queremos ganhar sempre. Mas na nossa vida nós vamos mais perder do que ganhar. E a vida com Cristo é uma vida de renúncia, é uma vida de perda. Você tem que perder a sua vida para ganhar a vida eterna. Ninguém prometeu Jesus nunca prometeu um evangelho de prosperidade sem fim. Jesus falou que a gente ia mais perder do que ganhar. Será que nós temos aprendido com as perdas? O que você tem aprendido com as perdas? Paulo decidiu esquecer as coisas boas e ruins que para trás ficaram. E decidiu olhar para o alvo, que era Cristo. Amém? Olhe para o alvo, olhe para Cristo. Pare de olhar para homens. Pare de olhar para os seus líderes e botar defeito. Olhe para Cristo. Teve uma palavra que uma pessoa me trouxe, logo que eu me converti, que aquilo ali me fez me manter firme na fé e não me desviar. Eu tinha acabado de entregar minha vida para Cristo e esse irmão chegou para mim e falou: Jaime, eu quero te dizer uma coisa. Ele falou: nunca coloque sua fé em homens. Nunca olhe para os homens, porque os homens vão te decepcionar. Mas olhe para Jesus. Você nunca vai se decepcionar, porque Ele não vai te decepcionar. Amém? Olhe para Jesus. Essa palavra, gente, me fez não me desviar. Porque quando eu comecei a vir para a igreja, no começo é tudo maravilhoso. Você não conhece as pessoas, você é recebido com um abraço, né, as pessoas te recebem com carinho, e aos poucos você vai começando a ter relacionamento, você começa a ver que na igreja não existe pessoas perfeitas, né? E eu vim com uma carga maior, porque eu vi a transformação que Jesus fez na vida dos meus irmãos, e eu achava que na igreja só ia encontrar gente perfeita. E se eu não tivesse recebido essa palavra, gente, a primeira vez que um irmão falou um pouquinho mais alto, ou fez um comentário que de repente me desagradou, eu provavelmente teria me desviado. Mau testemunho. Então, aqui Paulo diz que as pessoas maduras deveriam ver as coisas dessa forma. Olha aqui, ó. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que às vezes aquilo que ele estava falando não ia ser recebido da mesma maneira.
na igreja. Iam ter pessoas que iam receber aquela carta e não iriam enxergar aquilo que Paulo estava falando. E Paulo não julga essas pessoas, ele simplesmente fala assim, que se você pensa de modo diferente, ore, e Deus vai te esclarecer. Você não precisa concordar com tudo que teu líder fala, mas vai orar, para ver se você não está com os olhos obscuros. Você sabia que cada um de nós enxerga as cores de maneira diferente? Vocês sabiam disso? Quem aqui sabia? Poucos. Sabia que o verde que eu enxergo não é o mesmo verde que o Marcos enxerga? Ou que a Tânia enxerga? Vocês sabiam disso? Que o azul que eu enxergo é diferente do azul que o Luciano enxerga, ou que o Aragão enxerga? Vocês sabiam disso? Vamos pesquisar para ver. Tem até um teste que o pessoal faz na internet, aí se você faz um teste para você ver, em várias pessoas, você vai ver que cada um vai ver uma cor diferente, às vezes. Interessante isso, né? Então, se nem para ver cores nós somos iguais, quanto mais em relação a um assunto que alguém possa estar ministrando ou falando. Mas busque em Deus. Não crie preconceitos. Não fale, não, esse assunto eu já sei. Esse assunto eu já fui ministrado, ninguém precisa me ensinar porque eu já aprendi isso, eu não tenho nada mais que aprender. Porque a partir do momento que você fala isso, você está fechado. Você não vai receber mais nada. Então eu não posso esperar dos outros a mesma revelação que Deus me deu. Eu, como uma pessoa mais madura, não posso esperar que uma pessoa que se converteu há uma semana, um mês, tenha a revelação que eu tenho. Eu não posso esperar que meus filhos tenham a revelação de Cristo que eu tenho. Mas muitas vezes nós consideramos que as pessoas têm que ter a mesma revelação que você tem. E isso não existe. Amém? Gente, isso é sério. Porque às vezes nós lidamos com os nossos filhos com nossos óculos espirituais. Aquilo que nós enxergamos, nós achamos que nossos filhos têm que enxergar igual. E aí nós muitas vezes apertamos eles, questionamos eles em relação a assuntos que eles ainda não tiveram a revelação que nós já tivemos. Isso eu estou falando de filhos. Pensa na igreja no todo, com os irmãos. A diversidade. Se eu fizer perguntas aqui, eu vou ter pessoas que estão há mais de 30, que se converteram há mais de 30 anos, outros há 20, 25, 15, 10, 5 anos, 1 ano, 1 mês. Como que a gente vai querer que todos tenham a mesma revelação? Impossível. É por isso que Paulo fala que aqueles que são mais maduros precisam ver as coisas dessa forma. Paulo está dizendo que nós, como pessoas mais maduras, devemos ajudar aqueles que estão chegando, aqueles que não têm a mesma revelação que nós. E para a gente estar encerrando, Filipenses 4, do 1 ao 5, vai mais um pouquinho. Amém? Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Eu estava refletindo nisso aqui, né? Paulo aqui faz um apelo ao seu amigo, que ajude as duas irmãs que estão se desentendendo.
Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, né? Agora eu quero que você pare para pensar. Paulo escreveu isso numa carta aberta para a igreja. Pensa na exposição. Paulo citou as duas pelo nome. Está toda a igreja lendo isso. Está toda a igreja ouvindo aquilo. Não havia melindre na igreja. Hoje, só de algum pastor ou um líder chamar a atenção de um membro, às vezes a pessoa abandona a igreja, ou dá um processo. Já parou para pensar nisso? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que Paulo cita o nome das duas e fala assim: olha, meu amigo, ajuda elas a se entender aí. Então isso já acontecia lá em Filipe. E Paulo está pedindo para que a liderança lide com o problema. A liderança precisa tratar o problema. Ou vocês acham que os pastores e líderes estão aqui somente para trazer uma palavra no sábado à noite, os jovens, ou no domingo à noite, e cada um vai para sua casa e faz o que bem entende da sua vida? Não. Deus colocou os pastores e líderes como autoridade para que nós estejamos sendo edificados, cuidados, protegidos, ensinados. Amém? Alegrem-se, alegrem-se. Se você recebeu disciplina, alegre-se. É isso que Paulo está falando, se alegrem. A gente tem que ler Filipenses e nosso coração tem que se encher de alegria, gente. Nós temos que nos encher de alegria, porque Paulo nos ensina tantas coisas preciosas de relacionamento aqui. Como nós devemos nos relacionar entre nós. E aí ele fala que a amabilidade nossa deveria ser notável, vista por todos. O que é amabilidade? É uma característica, um atributo de quem é amável, do que é passivo de amor. É aquilo que a gente faz ou fala. É nós sermos gentis, carinhosos. Ou seja, que a nossa amabilidade tinha que fazer a diferença. Que as pessoas iriam, através da nossa amabilidade, ver que nós somos diferentes. Será que nós temos agido dessa maneira? Eu não agi com amabilidade nenhuma com meus filhos e minha esposa. E aí, para encerrar, Filipenses 4, do 6 ao 13. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Esse tudo posso naquele que me fortalece
é muito usado, né, em adesivo de carro. Mas, será que eu posso dizer isso? Como Paulo falou? Para finalizar, né, Paulo ainda nos ensina no que devemos pensar e o que devemos fazer para que não fiquemos ansiosos e que tenhamos paz independente da situação ou problema que estejamos passando. Essa semana eu estava conversando com um dos meus filhos, né? E ele, um pouco ansioso, falou: pai, o que eu faço para não ficar ansioso? E aí, eu pude ministrar ele em cima disso daqui. Só que o que é interessante é que eu já ministrei ele sobre isso algumas vezes. E se Deus está falando contigo hoje de novo sobre ansiedade, e você já ouviu essa palavra antes, presta atenção. Como você não ficar ansioso? Não é com medicamento. Pode ajudar, ajuda. Mas você não precisa. Paulo está ensinando aqui como não ficar ansioso. Não é isso que Paulo está falando? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Eu já dei esse testemunho aqui, gente. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. E pior, eu ouvi essa passagem aqui, memorizei ela. E quando vinha ansiedade, eu declarava isso daqui. Mas não passava a minha ansiedade. Eu usava esse texto como como que a gente fala? Um amuleto. Você sabia que às vezes você pode usar a palavra de Deus como amuleto? Está cheio de gente usando a palavra de Deus como amuleto. E um dia eu, questionando Deus, falei: Senhor, eu continuo ansioso. E eu vinha para a igreja e falava, se sempre alguém fazia apelo para orar, eu vinha, e as pessoas impunham a mão em mim e orava, e nada da ansiedade passar, e eu aflito por causa daquilo. Eu falei: Deus, aquela ansiedade começou a ficar pior, e eu declarava essa palavra aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Profetizando na minha vida. Aí chegou um dia que eu falei: Deus, eu não aguento mais. Eu estou orando aqui, ó, a palavra diz que eu tenho que colocar para o Senhor aquilo que me tira a paz, aquilo que me traz ansiedade, mas esse negócio não funciona, estou começando a duvidar da tua palavra. Acho que a palavra não funciona. Tem alguma coisa errada aqui. E aí, o Senhor falou para mim: Jaime, continua lendo o que está escrito. Você parou num lugar, mas continua lendo. Vamos ler junto aqui? Finalmente, irmãos, o que ele está falando? Tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui está o segredo. O que você tem que pensar? Nas contas que você tem que pagar na terça-feira? Na reunião que você vai ter durante essa semana? Se vai dar ruim? Se você vai ganhar as contas? O que você tem que pensar? O que Paulo está falando que a gente tem que pensar? Naquilo que é bom. Mas, gente, não é fácil você mudar um pensamento. Às vezes você está a vida inteira, 40 anos, 50 anos. Teu cérebro está treinado
para pensar em coisa ruim. Você sabia disso? Você é treinado para pensar besteira. Você é treinado para pensar que as coisas não vão dar certo. Teu cérebro já está acostumado com isso. Você tem que mudar a tua forma de pensar. Isso aqui liberta a sua vida. Você coloque em prática isso. É um exercício que você tem que fazer. Não é fácil. Não é fácil. Não estou falando que é fácil, porque foi algum tempo para eu aprender a lidar com a ansiedade. O que acontecia? De repente você está lá trabalhando, né? Vou dar o meu exemplo. Bonitinho, de repente vem um pensamento de uma coisa que não tem nada a ver com o teu trabalho, de uma preocupação da tua casa ou da tua família, e aí você para de trabalhar e começa a pensar naquilo, e aquilo começa a te gerar angústia. Amém? Não é assim que funciona? É assim que funciona. Então o que eu comecei a me vigiar? Eu comecei a, toda vez que começava a vir um pensamento de uma coisa que eu não estava ali passando, eu falo, opa, para lá, eu não aceito esse pensamento. Eu tinha um pensamento contrário, eu começava a pensar o contrário daquilo que vinha para eu pensar. Isso é mudança de mente, gente. Isso é metanoia. Metanoia é isso, é você treinar o teu cérebro para mudar. É isso que a palavra faz. Ela tem que mudar a nossa mente. Ela tem que gerar vida em nós. Mas é um exercício. No começo é difícil. Depois de um tempo você começa a se acostumar. É igual falar inglês, né? Quem aqui já fez aulas de inglês sabe. No começo é difícil. Depois você vai praticando, vai melhorando. Se você não desistir. Muitos desistem, falam, esse negócio é muito difícil, pensar em inglês, não vai dar certo, e abandona. E a maioria das pessoas vive ansioso porque desiste, porque não insiste. Amém? Vamos combinar isso, gente. Muda a tua maneira de pensar. Não aceite esses pensamentos de morte. Tem uma pessoa aqui que está com pensamento de suicídio. E o Senhor diz nessa noite, esse pensamento que você está tendo não é seu. Esse pensamento é maligno. Tem um espírito rondando a sua vida, querendo que você tire a sua vida. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito na sua vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus. A sua vida não tem valor, é incalculável. Jesus morreu por você. Você é precioso para o Senhor. Sua vida vale mais do que o universo. Porque o sangue de Cristo foi derramado por você. Não esqueça disso. E isso não vai tirar a tua dor. Isso não vai tirar a sua dor. O que vai tirar a sua dor é você perdoar. É você assumir que você deixou isso fermentar no teu coração. E hoje você precisa resolver isso. Porque esse espírito maligno está enganando você. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Gente, não é alguma coisa eu posso. É tudo eu posso. Gente, vamos pensar. Aqui é Paulo falando. Eu peguei aqui um trecho onde Paulo fala o quanto que ele já sofreu. Não preciso abrir, mas em 2 Coríntios 11, do 24 e 27. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Quem aqui já passou por um naufrágio? Pensa no cara que passou por 3 e sobreviveu, né? Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar.
Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. A gente não passou 1%, gente, do que Paulo passou. Nós não passamos 1% disso. Alguém aqui já foi açoitado com chicote? Pode ser uma cinta, né? Quando fazia arte, né? Mas essa aí eu digo que só fez bem para mim. E aí Paulo fala que ele aprendeu o segredo do contentamento. Qual é o segredo do contentamento? Você aprender a dar graças em todas as coisas. E você saber que tudo você pode naquele que te fortalece. Amém? Pedir para os irmãos ficarem em pé.